vocês. Hoje eu vou falar sobre a minha palavra, a minha promessa, que está em Mateus 28:18, que fala da seguinte maneira: Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se você começar a ler a partir do versículo 16 e ler até o 20, que é o final deste capítulo, se você ler, ele vai falar sobre o quê? Que Jesus ele encarregou todos os seus 11 discípulos a estarem em Galileia, pregando da palavra dele, pregando, fazendo com que pessoas fossem arrependidas e fossem levadas ao batismo, não só pelo nome do Pai, mas também pelo nome do Espírito Santo. E a partir do momento que ele falou isso para eles, encarregou eles, muitos de seus discípulos duvidaram do que Deus havia falado, duvidaram do que Jesus havia dito para eles fazerem. E quando eles duvidaram, Jesus falou sobre o poder e autoridade que ele havia, não somente nos céus, mas também na terra. Então, no momento que eles duvidaram, eles estavam com o espírito do quê? Da incredulidade. Mas não entra somente a incredulidade nesse ponto. A incredulidade é o primeiro ponto. O primeiro ponto, na verdade, é a dúvida. Como todos sabemos, a dúvida não é de Deus. Quando começamos a duvidar da palavra do Senhor, da palavra que o Senhor traz sobre nossas vidas, não é de Deus. E quando começamos a duvidar, nós temos o espírito de incredulidade. Quando nos tornamos incrédulos, que está dentro da igreja, ouvindo a palavra do Senhor, está ouvindo a pregação de Deus, mas não aceita aquela palavra sobre sua vida. Então, a incredulidade tem tomado conta de muitos corações, de muitas vidas, porque eles acham que eles possam até estar vivendo normalmente a vontade de Deus, tudo, mas eles têm aquele espírito de dúvida, aquele espírito de incredulidade. Então, esse versículo, quando Jesus fala sobre o poder que ele tinha não somente sobre os céus, mas sobre a terra também, ele está dizendo que vocês são o que? Vocês são filhos, vocês são pessoas amadas e Deus quer dar o melhor, Deus quer transmitir o melhor pelo nome de Jesus, pelo poder do Senhor. E então, se os discípulos de Jesus naquele momento estavam com dúvidas, Deus, ele queria o quê? Se revelar na vida daqueles discípulos, abrir os seus olhos espirituais para que aqueles discípulos fossem usados por eles, para que outras pessoas se levassem ao arrependimento. Mas se aqueles discípulos não abrissem os olhos espirituais deles, como que eles poderiam, por serem incrédulos, tocar o coração de outras pessoas? Então, Jesus falou sobre esse poder, sobre a sua autoridade, não somente na terra, mas também nos céus, que o que ele quis dizer? Que todos tinham autoridade, todos têm autoridade pelo nome do Senhor. Eles têm autoridade e têm o poder de realizar grandes feitiços, grandes maravilhas diante de Deus. Então, nós temos que largar o espírito da dúvida e pedir para Deus: Deus, me mostra, se for da tua vontade, que seja feita. Porque muitas das vezes achamos que Deus nos mostra uma palavra, Deus nos dá uma palavra, dá uma resposta, mas duvidamos que aquilo for realmente de Deus. Se você duvida, você está duvidando do poder e da autoridade. Então, assim como os versículos depois falam, aí o 20, para terminar, ele fala assim: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, temos que obedecer a tudo que Deus nos ordena, para que a gente possa estar nele e ele em nós. Então, devemos largar o espírito da incredulidade, devemos largar o espírito da dúvida e viver o poder e a autoridade do Senhor sobre nossas vidas. E ter que o Senhor, ele não somente está sobre nós aqui na terra, mas também está nos observando nos céus. Então, você tem que ter isso sobre a sua vida.
Que se você quer ter uma intimidade maior com Deus, que você quer ter um momento mais íntimo com Deus, você tem que largar as coisas velhas para trás, o espírito de incredulidade, o espírito da dúvida, para que você possa viver o poder e a autoridade do Senhor. Muitas pessoas querem fazer ministérios, querem fazer obras de Deus, mas não acreditam no poder e na autoridade. Então, como que essas pessoas, assim como esses discípulos, iriam fazer sem ter o abrimento dos olhos espirituais, sem que o Senhor revelasse uma palavra sobre ele, que ele tinha poder e autoridade para revelar-se sobre a vida de outras pessoas, abrindo os olhos espirituais. Então aqueles discípulos, eles foram abertos os olhos espiritualmente para que eles pudessem receber o poder e a autoridade do Senhor para que outras pessoas fossem usadas. Então, é isso. Que o Senhor possa tocar a vida de vocês e vocês nunca esqueçam. Vocês não podem ter o espírito de dúvida, mas sim ter o espírito de certeza, porque Deus é o poder e a autoridade sobre a tua vida. Então, que Deus lhe abençoe.